Boa noite a todos. A gente está começando Conversas de Valor, último de 2016, dessa jornada linda que começou nesse ano, né, Fábio? E que a gente pretende levar adiante. Talvez não exatamente no mesmo formato, a gente está pensando aí com muito carinho qual vai ser o jeitão que a gente vai trabalhar o Conversas de Valor em 2017, né, Fábio? Mas para 2016, essa é a última edição, 19ª edição do Conversas de Valor. E dá até uma vontadezinha de fazer uma retrospectiva, né, Fábio? A gente falou sobre tanta coisa que acho que A ia levar gente, um. a gente, a gente faz a retrospectiva quando voltar. Quando voltar, a gente falou sobre muitos temas legais, sobre trabalho, educação, relacionamentos, emoções, carreira, sobre coaching, mentoria, consultoria. Meu Deus, eu já perdi as contas aí do tanto de assunto que a gente já falou. E hoje o Fábio escolheu esse tema, quando ele me mandou, eu falei, é perfeito demais, é um tema muito coerente com o momento de vida de muitas pessoas, né, nessa situação que a gente está vivendo hoje no país, e mesmo mundialmente, né, nessa fase de transição, onde estão acontecendo muitas coisas na vida das pessoas, né, muitas situações relacionadas a desemprego ou uma vontade de fazer diferente, de seguir um sonho, né? Ou mesmo algum acontecimento, uma perda, um luto, uma doença, uma decepção, separação. Gente, são tantas coisas que podem dar um marco assim na nossa vida. E pessoal que está chegando, muito boa noite. São tantas coisas que podem fazer esse marco na nossa vida, que podem ser divisores de água na nossa vida. E é muito bacana a gente pensar e refletir sobre isso, né? Sobre como começar a recomeçar, né? Qual o primeiro passo na hora de recomeçar? O que a gente precisa fazer, né? Que tipo de habilidades a gente precisa adquirir, né? Quais são mesmo as ações que a gente precisa tomar? E aí, eu preparei aqui um pequeno conteúdo e vou depois dar a palavra para o Fábio também contar, porque é legal, porque a gente tem essa experiência, né, Fábio? Recomeçar faz parte da vida de todo mundo, é óbvio, né? Sempre tem algum momento que a gente precisa recomeçar. Mas aqui trazendo mais o tema da profissão, de carreira, eu queria dividir um pouquinho com vocês como que foi a minha história. Não a minha história inteira, tá, gente? Senão senta que lá vem história, ninguém aguenta. É mais assim, quais foram as ações, assim, o que foi importante para mim nesse momento de transição que eu passei. E também trazer dicas, né? Assim, vocês quando contarem também um pouquinho do que vocês sentem que têm vontade de dividir aqui com a gente, podem trazer algumas dicas também para as pessoas que estão passando exatamente por esse momento, né? De aquele comecinho de recomeçar mesmo, que é um momento dos mais difíceis, delicados, onde a gente está tão vulnerável, né? Onde a gente precisa começar a lidar com questões que a gente não estava acostumado a lidar. Ó, Verenice, Dani chegando, muito legal. E aí, gente, quem já me conhece um pouco mais sabe, né, que eu trabalhei 14 anos no mundo corporativo, com pesquisa de mercado e marketing, e para mim foi, assim, essa mudança, né, de trabalhar com coaching, trazendo, assim, mais a minha alma psicóloga, né, para a ação. Lógico que em pesquisa de mercado também usava minhas ferramentas, as coisas que eu aprendi em psicologia, mas, de repente, eu me vi querendo muito realizar um sonho de atender as pessoas, né, dentro desse mundo de relacionamento com dinheiro e finanças, que era uma área que eu gostava muito. E para mim o maior desafio nessa mudança de carreira, depois de tanto tempo, né, já com 37 anos, agora eu estou com 39, então faz 2 anos que eu fiz essa transição. A primeira coisa que foi desafiadora para mim era entender quem era a Rafaela Pimpão de verdade, porque quem já teve a experiência de trabalhar no mundo corporativo, a gente acaba assumindo a empresa como um sobrenome, né? A gente se identifica tanto com a empresa e para todo mundo me apresentava, eu sou a Rafaela Pimpão da X, da empresa que eu trabalhava. Então, eu meio que perdi minha identidade, né, nesse período.
fui muito feliz, tá? Não tô fazendo mimimi, não, de reclamar. Mas, quando a gente faz essa transição, começam a vir 1000 pensamentos e inseguranças, né? Como assim eu vou fazer uma coisa nova? Como assim eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz? Né? Se eu tô há 14 anos investindo tanto nessa carreira que eu escolhi e tal, meu Deus, eu não vou saber fazer, não tô pronta, não vou poder ajudar ninguém, e começa a vir uma pilha de inseguranças e incertezas. Então, é um momento realmente delicado. E para me ajudar, eu passei por um processo de coaching, primeiramente, foi a primeira coisa que eu fiz, para relembrar quem era a Rafaela, quais eram as minhas habilidades, no que eu era boa, porque eu estava tão confusa que eu não conseguia saber. Eu achava que eu não era boa em nada, que eu só sabia fazer pesquisa e mais nada na vida, né? Então, e foi muito importante isso, porque aí eu comecei a me redescobrir, né? Comecei a entender quais eram as minhas forças, quais eram as minhas fraquezas também, né? Que habilidades eu teria que adquirir para trabalhar nessa nova profissão que eu tinha escolhido. E aí começou um processo, né? De entrar em ação mesmo, fazer formação em coaching e vários outros cursos, começar a me conectar com as pessoas que trabalhavam dentro da área que eu tinha escolhido e tal. Mas o mais importante, gente, assim, na minha opinião, é a gente entrar em movimento, porque em momentos assim de vulnerabilidade, a tendência é a gente se recolher, a tendência é a gente se esconder com medo, né? Porque o medo vem forte nessas horas. E é nessa hora que a gente precisa entender que a gente pode ter ajuda, né? Que tem profissionais treinados para ajudar a gente nesses momentos de recomeçar. E entender também que todas essas emoções que vêm nesses períodos de mudança são emoções que devem ser honradas, né? A gente deve honrar aquilo que a gente sente. O medo, a ansiedade, a insegurança. Entender que isso faz parte da gente, né? No meu caso, assim, o recomeçar, eu já sempre gostei muito de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, já trabalhava muito isso, mas foi, assim, um momento que eu mergulhei fundo mesmo, sabe? Em me entender, em lidar com as minhas sombras, porque a gente precisa disso, gente. Ainda mais quem trabalha com pessoas diretamente, com desenvolvimento de pessoas, ou ajuda as pessoas em alguma área, é muito importante a gente se entender, né? E a gente encarar as nossas características, né? Entender que a gente não vai ser bom em tudo, né? E que o mais legal, o que a gente já tem, já é suficiente para muita gente, já pode ajudar muita gente, né? Então, no começo, eu caí muito nessa armadilha do conhecimento, que a gente chama, que a gente vai deixando o nosso cérebro obeso, sabe? Você fala, não, vou ler só mais um livro antes de começar. Não, vou fazer só mais um curso, né? Não, meu Deus. E a gente vai se escondendo, vai fazendo pilhas, né? Camadas, barreiras, assim, antes da gente se jogar mesmo naquilo que a gente acredita. Isso tudo é insegurança, é autossabotagem, né? Se a gente encontra o nosso propósito, uma coisa que a gente gosta de fazer, tem talento para fazer, a gente tem que se colocar em ação, porque a gente só aprende fazendo, né? E informação por informação não vale nada. Eu sempre falo isso aqui, é bem repetitivo, mas eu acho importantíssimo passar essa mensagem. A gente precisa aprender e colocar em prática. E se a gente não está no dia a dia ali, no meu caso, atendendo os clientes, gente, como eu vou colocar em prática tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei, né? E outra coisa, o nosso passado, a gente não deve jogar ele no lixo, descartar como se ele não tivesse tido importância na nossa vida, né? Essa coisa de começar do zero, para mim, eu não consigo entender isso, né? Ninguém começa do zero, gente. Só recém-nascido começa do zero. E olhe lá ainda, quem acredita em outras vidas, nem recém-nascido começa do zero, né? Já traz aí a carga das vidas passadas. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente experienciou na vida, que a gente viveu, a gente vai trazer para nosso recomeço, para nossa nova vida, né? Só que a gente vai aplicar talvez de uma maneira diferente, vai ter que fazer alguns ajustes, algumas adaptações no nosso conhecimento. Mas ele não é para ser jogado fora, e sim para ser reaproveitado, reciclado, né? De uma nova maneira que nos sirva mais para esse momento. E o maior desafio assim que eu considero na hora de recomeçar é respeitar o tempo das coisas,
né? A gente vive num mundo de muita correria, de querer tudo para ontem, correndo, e aí vem uma ansiedade ainda maior de querer dar certo, de querer agenda lotada, né? No mundo do coaching a gente escuta muito isso, agenda lotada. E assim, às vezes você nem para pensar, gente, será que é a agenda lotada mesmo que você quer? Né? O que faz sentido para você? O que você realmente está buscando com esse recomeço? Né? Muita gente tenta se resumir falando, eu quero dar certo, eu quero ser milionário, eu quero ficar rico, né? Eu quero ajudar as pessoas, ou não consegue especificar bem o que está querendo mesmo nesse recomeço. Então, é muito importante que a gente seja específico no nosso recomeço, que a gente entenda em detalhes aquilo que a gente quer, que a gente se visualize fazendo o que a gente quer, que a gente sinta a emoção que a gente vai sentir quando está fazendo o que está fazendo, né? Para que isso realmente se materialize na nossa vida. Então, o nosso cérebro, né, e o universo também funciona assim, eles são literais. Eles precisam de detalhes do que vai acontecer. Então, quanto mais a gente conseguir definir qual é o nosso desejo, o nosso sonho, mais facilmente a gente vai alcançar. Legal? Muito bem. Agora eu quero ouvir de vocês aí histórias, dúvidas, vontade de compartilhar, dicas, etc., sobre esse tema. Fábio, você quer contar um pouquinho? Por enquanto não, queria ouvir. Tá bom. Queria ouvir uma opção de dama aqui. Eu queria, aí eu falo no final, mas a Geise podia falar não como recomeça, mas como começa, porque ela está começando. Oi, gente, boa noite, todo mundo. A câmera está do lado diferente, eu estou olhando para cá e vou olhar para cá para vocês. É interessante, a gente trouxe esse assunto hoje. Ontem eu reencontrei um colega de classe da faculdade e ele falava muito sobre isso, de que a maioria das pessoas que estudaram com a gente não estão trabalhando na área, ou elas foram demitidas das empresas que elas estavam trabalhando em 2015, como eu também fui, aqui, para começar um empreendimento. Eu fui demitida de uma empresa que eu trabalhava em São Paulo, que era o meu primeiro emprego muito sério na minha área, né, na época. E ele falou, poxa, Geise, como é que você tá? Porque todo mundo tá dando errado, entre aspas. Tipo assim, resumindo o que ele quis me perguntar foi, você tá dando certo? Porque o resto da turma tá todo mundo na casa do pai, da mãe, né? Eu abri uma empresa agora, mas ele abriu uma empresa de um modo bem tradicional. Então ele falou assim, eu não sei quando eu vou ter meu retorno do investimento que eu fiz. E ele tem a minha idade, eu tenho 25 anos. E ele falou, eu tô muito preocupado. E eu disse, olha, eu posso te contar um pouco do que eu tô fazendo. Porque ele queria que eu falasse o que eu tava fazendo. Eu não vou falar tudo, mas eu posso te contar. Aí eu vou explicar rapidinho o que aconteceu, né? Que o Fábio estava contando. Sim, eu estou começando, eu estou no mundo digital há um ano. Fui demitida dessa multinacional, que para os meus pais era o emprego dos sonhos, contaram para todo mundo quando eu entrei nessa multinacional. Eu sou formada em Relações Internacionais, então para uma moça que se formou em RI, primeiro emprego é ser uma multinacional, é chique, né, falar, né, para as pessoas. Aí passou um ano de trabalho, deu a crise, né, que foi o termo que usaram no dia da minha demissão, certo? E corte de pessoal, os jovens foram primeiro, né? A galera com 10 anos ficou. E eu comecei a me virar, porque eu tinha guardado uma graninha para me manter, para não pedir dinheiro para meus pais, porque eu não sabia o que fazer com o dinheiro que eu ganhava. Então eu guardava numa poupança. Eu disse, nossa, eu tenho que arranjar uma solução. Eu só não quero voltar para casa. Essa era a minha coisa, sabe? E eu não sabia, como a Rafaela falou, eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia se dava para entrar em um outro emprego. Eu botava currículo, mas eu ficava, nossa, mas será que eu quero entrar nessa empresa? E eu comecei a ver pessoas falando sobre marketing digital. Baixei o Periscope na época, comecei a assistir as lives do Fábio, conheci a Ana também pelo Periscope. E comecei só a assistir e consumir aquele conteúdo, porque eram pessoas que estavam passando por uma experiência diferente e me falando coisas que eu nunca tinha escutado, né? Só um minuto, eu pensava que a Geise já era uma gigante do marketing, já.
Olha isso. Olha a confusão. Eu estou pensando que ela já era uma gigante. E eu não sabia nada de nada, né? Eu disse, não, peraí, calma, Geise, você vai conseguir sozinha. Eu tinha saído, eu morava numa república quando eu me mudei para São Paulo. Eu morava com 7 pessoas que eu não conhecia quando eu me mudei para São Paulo. Então, eu tinha me mudado para um apartamento morando sozinha pela primeira vez, sabe? E eu disse, nossa, eu tô realmente sozinha. E eu não posso, tipo, sair falando isso, né? Tipo, pros meus pais. O que eu vou dizer para eles, sabe? Enfim, resumindo, criei o projeto conversando com umas pessoas, meus amigos do YouTube na época, que um canal que eu tinha no YouTube, que era tipo um diário que eu fazia. E eles falaram, gente, você produz uns vídeos bem legais e você explica muito bem. Você é bom em explicar as coisas, ensinar as coisas. Por que você não faz um canal só falando como você faz seus vídeos? Falei, tá bom. Aí eu comprei um domínio. Eu já tinha feito um pequeno curso para como fazer blog, né? Para ter uma noção. Geise, muito show você dividir essa história com a gente, porque olha que bacana, você já trouxe elementos novos aí para a história da transição, né? Por exemplo, o emprego dos sonhos dos meus pais. Tcharam! Sim. O emprego dos sonhos dos meus pais é ótimo, né? Não era o emprego dos teus sonhos, nem era o seu sonho. E outra coisa, assim, eu acho importantíssimo isso que você falou, você foi atrás, né? Mesmo sem saber direito o que você queria fazer, você começou a se conectar com pessoas, ouvir novas coisas, você falou, ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido, né? Me conectar com pessoas que eu não conhecia. Isso, assim, para quem está começando, né? O tema hoje é recomeçar, mas no seu caso é o começando. É isso, assim, também se conectar com pessoas que você se identifique com aqueles conteúdos, com aqueles aprendizados que você vai ter e começar a colocar em prática, né? Então, muito bacana você dividir isso, né? E com as pessoas que vão te procurando. Você vê, você estava começando, agora você já é referência, né, para o teu grupo de amigos, de pessoas que se formaram com você. Então, é bem bacana, assim. Eu queria só que você deixasse para finalizar uma dica, assim. O que você diria para as pessoas que estão recomeçando? Em uma frase. Tá. Bom, eu comecei, só que eu tive que fazer um recálculo de rota. E eu conheço muitas pessoas que têm recalculado a rota. Tipo, como a Rafaela falou, trabalhei um tempão no corporativo e eu tive que mudar de rota. É você se informar, mas sempre procurar referências de pessoas de real valor. Porque o Fábio fala muito isso, tem muito lixo na internet, tem umas informações muito ruins também na internet. E graças a Deus e à vida, eu encontrei pessoas certas no meu caminho. Mas eu poderia ter me embananado com um monte de informação ruim. Poderia ter acontecido, não é verdade? Ótimo. Então, assim, procurar pessoas com referências legais e consumir informações de valor, tá? E, claro, procurar alguém que possa te ajudar a caminhar melhor, sabe? Tipo, a te guiar de alguma maneira, porque a gente fica muito perdido e pode acabar caindo nas mãos de pessoas charlatãs, que tem bastante, né? E acabar mais perdido do que estava no início, sabe? Então, eu acho que isso não pode acontecer quando você está ou começando ou recomeçando. Mais perdido que achado. É verdade. Muito Valeu, legal. Geise. Quem mais? Eu queria, Fábio, que a Débora falasse um pouquinho. Minha querida Débora. Conta um pouco, Débora, de você e o que você diria aí para as pessoas. Você está no processo, né, Débora? Tô sim, e boa noite para todo mundo. É a primeira vez que eu tô aqui aparecendo na câmera. Hoje eu resolvi, falei para a Rafa que eu ia aparecer. Eu já vim outras vezes, mas não aparecia. Eu falei, não, dessa vez eu vou aparecer. E é muito legal esse tema, e quando a Rafa começou a falar o histórico dela, eu me vi exatamente, o script é idêntico, porque eu também sou do mercado de pesquisa, então eu tenho mais de 10 anos de experiência em pesquisa, e quando eu decidi que eu ia mudar também a rota, e eu ia querer atuar como coach, mas também como consultoria de inovação, para as empresas, né?
essa busca do que você realmente foi a primeira coisa que eu senti, porque quando você se desconecta do mundo corporativo, parece que você é aquilo. Então eu lembro que logo, pouco depois que eu saí, eu participei de um curso de facilitação de grupos e foi um choque, porque foi a primeira vez que eu interagi com algumas pessoas num curso depois que eu tinha saído do mundo corporativo e me perguntavam, tá, e aí, o que você faz? Aquilo me dava me dava um nó, eu falava, e agora, né? Então, eu tô numa fase de transição, eu não sabia o que falar, porque ao mesmo tempo, eu ainda não era coach, porque eu ainda não estava atuando, mas também não era mais, não trabalhava mais com a pesquisa em si. Então, foi um momento de recolhimento. Eu também busquei um processo de coaching para fazer esse encontro. E depois desse processo de entender o que realmente eu queria, quais eram os meus talentos, entender que eu entrei nessa de ler muito, e depois eu desliguei tudo, saí de Facebook, eu não queria mais ver, eu falava, gente, chega, era muita informação, e eu já não sabia mais de mim. Eu sabia de tudo que era coisa, mas de mim mesmo, nada. Então, eu tirei um tempo para mim, fiz essa auto-observação, fiz também um processo de coaching e fui percebendo que faz sentido para mim eu ter saído do mundo corporativo, e a razão para isso era que eu acredito que fora dele eu consigo colaborar muito mais com a transformação que eu acho que esse mundo corporativo precisa, né? Então a gente sai do mundo que a gente não consegue mais se encaixar, a gente vê que precisa de uma renovação, e eu acredito que fora eu consigo colaborar para que ele se transforme. Para que outras pessoas consigam trabalhar e consigam vivenciar esse mundo de uma forma mais saudável. Então, foi essa certeza que está me guiando, essa vontade que está me guiando agora. Legal, Débora, que linda! Isso. Muita força, né? Eu acho que é um processo de mudança, de recomeço, é um momento de muita resiliência. Eu adoro essa palavra, ela é linda, mas o significado dela é mais lindo ainda. Que a gente conseguir continuar em movimento apesar das dificuldades, né? E a gente entender, porque num processo de recomeçar, normalmente existe uma idealização das coisas, né? Principalmente no mundo do empreendedorismo, do coaching, a gente escuta muito, né? Que você vai ter a vida que você sempre sonhou, né? Vai viajar o mundo, vai ficar milionário, vai blá, 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 um monte de blá, blá, blá. E não conta quais são os bastidores dessa história toda, né? Então, lógico que é impossível acontecer algum milagre ou alguma coisa super incrível. É lógico que não, pode acontecer. Mas a gente tem que entender que para cada pessoa está num momento de desenvolvimento, né? Cada pessoa está num momento dentro da sua carreira, dentro do seu propósito, né? E é isso que vai influenciar muito no tempo que as coisas vão acontecer na nossa vida. Então, esse começo pode trazer muita frustração também, porque é aquela angústia de acontecer, né? De fazer acontecer. Então, é muito importante a gente também olhar para dentro, silenciar, entender, respeitar o momento, respeitar o nosso momento e respeitar o tempo das coisas acontecerem também. É verdade. Aceitar as coisas que vão aparecendo na nossa vida. E assim, o mais importante também, foi um aprendizado enorme para mim, é a questão do estar disponível. Olha só. Quem fala muito bem disso é a Ariana Schleser, que eu adoro. Ela fala sobre a questão da disponibilidade. É assim, gente, mesmo que você não saiba como, né? Por exemplo, quem está passando por um processo de cura, né? Fazendo terapia, alguma coisa, pode falar, eu não sei como eu posso me curar, mas eu estou disposta, eu estou aberta. Isso já é, gente, de uma mudança, de uma transformação, só de você estar aberto, disponível, já é um passo enorme para qualquer transformação que a gente quer fazer na vida. Então, a gente precisa estar disponível mesmo, aberto para esses acontecimentos. E quem mais quer contar? E também, Débora, só para finalizar a tua fala, dá uma dica também para quem está num processo aí
E recomeçar em uma frase. Você está com a pessoa no elevador ali, em 1 minuto, o que você diria para ela? Eu acho, a frase é: respeita o seu talento, respeita a sua natureza. Lindo. A natureza fala muito do que você pode liberar para o mundo, do seu potencial. Linda, linda. Muito show. A gente vê que é difícil recomeçar e é também difícil começar. É difícil recomeçar aos 40, é difícil começar aos 20. Só que a gente precisa ver os dois lados da moeda, né? Por exemplo, quem está recomeçando aos 40 está no auge da maturidade. Está no auge. Uma pessoa de 20 anos, né, está iniciando, né, a sua jornada. Mas quem tem 40 está no auge da maturidade. E há pouco tempo atrás faleceu o João Avelange, que é um dirigente do futebol, faleceu com 100 anos. Então, quem tem 40 anos hoje tem pelo menos, se cuidar da saúde, tem pelo menos mais 60 anos de vida. Isso, quando eu ouvi uma vez, ouvi o Roberto Chiniachique falando sobre isso, me deu um gatilho, assim, me instalou, né? O quanto a gente precisa se cuidar, porque tem muita vida pela frente, né? Quem tem 40 anos, eu tenho 50, eu tenho pelo menos mais 50 anos. É muito chão, né? É muita coisa bonita que eu ainda vou ver pela vida, né? Ainda vou ver muito pôr do sol, ainda vou ver muito opção de coisa bacana que tem nessa vida. Então, precisa cuidar da saúde, né? A gente precisa de cuidar da saúde, em primeiro lugar, porque só se tiver um azar muito grande de pegar uma doença grave, porque a própria medicina evolui e vai prolongar a vida da gente, né, por muito tempo. E uma frase, eu tinha feito um periscope falando sobre isso, sobre recomeço, e a Débora falou ali que ela chegou um momento e estava com aquela informação toda, né? E aquilo vai paralisando. O mais legal, acho que a pessoa tem que dar uma, sabe? Principalmente quem está recomeçando agora, final de ano, tem que entrar de férias. Entra de férias, vai dar um passeio, esfria, sabe? Procura outros ares, né? E leia histórias inspiradoras. E aí eu indico o livro do Abílio Diniz, Quando Ele Foi Sequestrado. Depois dá uma pesquisada aí na internet, o Dono do Pão de Açúcar. Mas eu acho que é importante ler histórias inspiradoras. Por enquanto é isso. Legal, Fábio. Muito show. Muito bom. E isso é engraçado, né? Eu comecei também meu processo de coaching, mas antes de fazer isso, eu também viajei. Viajei com essa dona Alice ali, que está do lado da Paula. Eu, a Alice, que é minha irmã, a Paula, minha sobrinha. A gente viajou também, porque eu estava completamente pirada, né? Porque 14 anos no mundo corporativo, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu estava super fragilizada, tinha passado por um período de depressão, estava em tratamento, tipo, né? Tava o pó. E assim, como que você vai ter forças para recomeçar, gente? Então, eu precisei também desse período, eu fiquei 1 mês sem fazer nada, né? Primeiro fui viajar 1 semana com elas, voltei, aí comecei a entrar nos eixos de novo, a vida, aí que eu fui começar a procurar esse processo de coaching, comecei a ler, né, sobre os temas que me interessavam, me conectar com as pessoas. A gente precisa também, realmente, as férias, né, ou dar um tempo para a cabeça. Tem gente que chama de ano sabático. Quem pode tirar um ano sabático, ótimo. Mas 1 mês sabático já é incrível, né? Uma semana sabática também, às vezes não dá mais que isso. Tá tudo bem também, né? Mas Um ano é coisa de americano. Um ano é coisa de americano. O brasileiro tira 1 semana e já volta. A semana sabática tem que resolver tudo, né? Numa semana.
Mas, enfim, né? Também é importante isso, é se dar um tempo, né? Para um recomeçar mais consistente também, né, gente? E ter essa certeza de que a gente nunca vai estar pronto, né? Pronto? Como assim pronto? Quem está pronto? Quem a gente considera que está pronto? Né? Isso é uma ilusão, gente, é uma crença super limitadora e sabotadora. A gente achar que vai chegar num ponto da vida que vai estar pronto. Ninguém está pronto para nada e ninguém vai ficar pronto nunca. A gente está em processo de evolução, processo de transição, aprendendo, tomando rola na vida, né? Ai, não, porque eu estou me desenvolvendo espiritualmente, agora vou virar a santa, né? Não faço mais nada errado, não falo mais nada errado. Gente, alô, né? Tomando o quê? Qual foi a expressão que você usou? Tô virando santa, né? Tô me desenvolvendo espiritualmente, aí não erro mais, né? Não falo mais nenhuma besteira na vida. Isso é balela, gente. A gente está aprendendo o tempo todo, né? E a gente apanha muito. Quanto mais a gente vai se autoconhecendo, mais a gente apanha, né? Só que isso tudo é para nossa evolução, né? A gente se torna seres humanos melhores. A gente consegue ajudar melhor os outros quando a gente se encontra com a nossa vulnerabilidade também. Esse também é um passo importante, né? Porque muito de sabotagem é o ego falando, né? Ai, como que eu vou me expor? Como que eu vou falar que eu não sei? Como que eu vou falar que eu tenho medo? Todo mundo tem medo, gente, né? Todo mundo tem medo. Rafa, eu acho que existe um grupo social, uma massa na nossa sociedade. Existem as duas pontas, mas existe uma massa que ela é muito travada nesse sentido. Uhum. Né? Ela poderia, essa massa poderia estar gerando uma porção de trabalho, uma porção de projeto, mas é muito travada, com medo e querendo a perfeição, sabe? Mas é fruto da cultura para paralisar, né? Para paralisar, para te travar, para você ficar numa dependência, né? Numa dependência. Mas existe uma massa muito forte na nossa sociedade, totalmente travada, com medo e querendo a perfeição. Então, se eu vou fazer qualquer, assim, por exemplo, um exemplo de um vídeo, né? Se eu vou fazer um vídeo, se eu gaguejar no vídeo, vai assim mesmo. Vai assim mesmo, é. O próximo eu melhoro. É verdade? O próximo eu melhoro. Mas vai fazendo. É isso. Como que você vai fazer um vídeo melhor se você nunca fez um vídeo, né? Essa que é a loucura maior da nossa cabeça, da nossa mente, é essa. E eu gosto muito de uma metáfora que fala assim: primeiro decola, depois você ajusta a rota, né? O plano, lógico, é importante fazer um plano de voo, gente. É ótimo fazer um plano de voo, né? Eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer um planejamento, que conseguem se programar para as coisas. Lógico que uma transição é mais tranquila se a gente consegue se planejar para ela, mas nem sempre dá tempo, né? Numa demissão, por exemplo, você precisa tomar uma decisão ali na hora. Fui demitido, e agora? Volto para o mercado de trabalho, vou procurar outro trabalho, vou realizar meu sonho, vou atrás do que eu preciso para realizar meus sonhos. Você precisa escolher, né? Fazer escolhas. E para isso, gente, quanto mais em contato com a gente mesmo a gente tiver, mais leve fica essa decisão, né? Porque decisão envolve abrir mão de outras coisas, né? Se você vai focar no teu sonho, você vai precisar abrir mão de outras coisas que você teria se estivesse buscando um trabalho, né? No mundo corporativo, por exemplo. Então, é isso, a gente precisa se fortalecer mesmo para tomar essas decisões. E não é todo mundo que tem apoio, né, gente? Da família, do marido, da esposa. Muita gente precisa andar sozinho, né? Então, e como a gente faz, gente? Primeiro, a gente não pode depender dos outros para nada. Mesmo que você tenha todo o apoio da família, que é ótimo, uma bênção, lógico que ajuda, mas não pode contar com isso. Se você for depender disso para fazer qualquer coisa na vida, esquece, né?
Isso pode te ajudar, mas não pode nunca te atrapalhar. Você não pode depender disso. Rafa, dá para compartilhar uma tela aqui? Dá, só fazer aí o share screen. Deixa eu compartilhar só uma tela aqui rapidamente de uma... Cadê? De uma palestra que eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Pronto. Deixa eu achar aqui. Dá? Dá. Apareceu? Uhum. Isso não é lindo, essa frase? Do fundador do LinkedIn. Olha. Se você não se envergonhar da primeira versão do seu produto ou serviço, você demorou muito para lançá-lo. Maravilhoso. Gente, tem que ter vergonha, gente. Tem que olhar para trás. A gente tem que olhar para trás e falar, nossa, que vergonha que eu tenho daquele vídeo. Eu tenho um vídeo falando em vídeo por causa da Geise, que trabalha focado em vídeo. Mas você sabe que eu tenho um vídeo no meu canal lá no YouTube que eu estou falando numa depressão, assim. Mas numa depressão. Pode ir lá, eu não vou tirar nunca aquele vídeo de lá para provar como eu estava. Você vê hoje eu falando, e se você vê o vídeo lá, e só que eu ainda me arrependo ainda mais. Eu devia ter feito um vídeo mais depressivo ainda, sabe? Eu devia estar mais envergonhado do que eu tenho daquele vídeo, porque eu demorei muito. Você demora muito, não pode demorar, sabe? E o mundo está muito veloz, está muito veloz. Essa coisa que você falou de decolar, você tem que consertar no voo. Quando eu vou atender, decola. Diga lá, Geise. Quando eu vou atender alguns clientes que pegam a consultoria para perder medo, que tem uma área da consultoria que é só para perder o medo da câmera e dar o primeiro passo de produzir. Aí eu deixo claro, olha, o teu primeiro vídeo não vai ser bonito. Aceita logo, entendeu? Não vai ficar tão legal, não vai ficar tão bem produzido. Ele, sério, Geise, sério, relaxa com isso. Mas você tem que fazer ele, tá bom? E eu sempre lembro disso do Fábio, porque a gente cuidou um pouco do canal dele, de que a cada vídeo ele ia aprendendo uma coisa nova. E é isso mesmo. É isso mesmo. Não só para vídeo, mas para qualquer projeto. Né? Exato. E todo mundo, né? Todo mundo que hoje vira referência, inspiração, todo mundo começou em algum momento, gente. Ou recomeçou em algum momento. Né? E se deu muito mal, tropeçou, caiu, faliu. Gente, quantos milionários que a gente vê por aí que já quebraram empresas, já se ferraram, né? Já tiveram que demitir gente. Já pensaram, gente, que dor que deve ser ter que demitir funcionário? Né? Falir uma empresa de família, às vezes tem 40 anos de história uma empresa e você está lá dirigindo a empresa e a empresa vai à falência. Né? Como lidar, né, com essas situações? E aí, gente, é isso, a gente precisa entender que os momentos de crise, os momentos de maiores dores que a gente passa na vida são os momentos de maior aprendizado também, só que a gente precisa escolher ter esses aprendizados. Né? Você pode sentar e chorar e reclamar e escolher o sofrimento, ou você pode honrar, sim, tudo aquilo que você está sentindo, lidar com aquelas emoções todas que está sentindo e usar isso como combustível para continuar. Né? Aprender o que tem que ser aprendido, gente. Fazer o que tem que ser feito. É um processo. E tem dias que desanima. E tudo bem. Tem dias que desanima mesmo. Tem dia que dá baixo astral. Quando der baixo astral, sai para caminhar. O Fábio sempre dá dica, sai para caminhar, vai para o shopping. Sai para caminhar, porque precisa oxigenar o cérebro, precisa respirar. O baixo astral, gente, é falta de oxigenação no cérebro. Você pode ver que você passa mal quando você está dentro de casa. Você começa a dar um deprê quando você está respirando mal. Quando você está na praia, você está respirando bem. Pode ver, você está respirando, você está no estádio de futebol, mas você está aí dentro de casa, casa fechada, está respirando mal. Eu tinha uma amiga, uma vez ela estava com a cara feia, eu falei assim, você está respirando mal, hein? Ô, Fábio, ou então está desidratado também, é outro sintoma. Isso.
Isso acontece muito comigo. No outro dia eu estava no shopping, meu coração acelerou e eu comecei a ficar estressado, eu lembrei. Eu falei, isso é falta d'água, eu estou sem beber água há muito tempo. Aí fui tomar água, entendeu? Água, respiração e tomar sol. 3 coisas baratas, né? Praticamente de graça, que é muito importante para a nossa saúde. Água, respiração e tomar sol. Eu tô lendo o chat aqui, vamos ver as participações. A Verenice, adorei a frase dela. Eu comecei a ficar um pouco madura após os 40. Adorei, Verê. Isso aí aconteceu comigo também. Eu acho que maturidade, gente, não tem idade. E assim, maturidade não quer deixar de ser, não quer dizer deixar de ser criança, deixar de ser feliz, deixar de se divertir. Pelo amor de Deus, hein? Maturidade não pode ser visto como uma coisa chata também, careta. Né? Maturidade é aquela coisa de você assumir responsabilidade pelos acontecimentos da tua vida, por como você vai lidar com as situações da vida. Né? É nisso que eu quero falar quando digo maturidade. Mas vocês podem olhar ali atrás de mim, ó, a prova ali da minha maturidade, coleções de bonecos e Lego, e ali do outro lado a prova da maturidade do marido, né? Coleções também de bonecos de ação. E é isso, gente, né? Agora a gente precisa ter maturidade para lidar com as situações da vida, né? Isso é importante, porque aí falando mais da coisa da criança, né? Em muitas situações a gente age como criança, por mais que a gente negue, né? Carência é coisa de criança. Fazer birra, bater pé, né? Fazer escândalo é coisa de criança. Né? Criança faz isso porque não conhece outro caminho para fazer. E a gente acaba fazendo isso porque ainda não adquiriu maturidade em algum tema da nossa vida. E vai ficar se condenando por isso? Não. Mas olha para isso, toma consciência disso. Né? E dá risada disso depois. Né? Porque a gente age como criança, tem uns ataques de ciúme, ataque de birra, ataque de não querer aceitar o que está acontecendo naquele momento. Então, é preciso lidar com essas coisas. Vamos ver o que mais tem no chat aqui. A Elaine, gente, vou contar para vocês. A gente estudou até a 4ª série. E a gente se reencontrou, a turma da escola que não se vê há quase 30 anos e a gente vai se encontrar agora semana que vem, né, Elaine? Vamos fazer um churrasco da turma que só lembra da cara de criança, vai ser bem divertido. E ela colocou que, vamos ver, tô pirando de pensar que entrarei nos 40. Aconteceu comigo há 2 anos, aprendeu a nadar sozinha. Olha, que legal. Parabéns, Elaine. Porque aprender a nadar adulta, acho que é um dos maiores desafios, né? Da vida, assim. É muito complicado mesmo. A Verê, foi a melhor época da minha vida. Era jovem e ao mesmo tempo mais madura. Muito bom os 40. A Dani, no meu caso, o Fábio te manda andar de patins, Dani. Em vez de andar, é andar de patins, tá bom. Muito bem. Legal. A Dani, eu mexo com ela, que eu vejo ela andando muito de patins e eu incentivo, porque tem que movimentar, tem que respirar. E o Expedito? Eu também pensei nele, Fábio. Vamos falar com o Expedito. Queremos ouvir você, Expedito. Estou abrindo o seu áudio. Conta aí pra gente, como está sendo tua experiência. Eu estou me divertindo aqui. Está se divertindo. Vendo o problema de cada um aí, entendeu? A luta para poder estar tentando fazer a transformação, que não é fácil, entendeu? E acho que o maior culpado, se é que existe um culpado, o maior culpado é a gente mesmo, né? Que parece que a gente fica esperando algumas coisas acontecerem e o tempo passa e não acontece. Eu fiz uma formação de coach esse ano que para mim foi feita não exatamente pensando profissionalmente no coach, mas para me conhecer melhor, para poder realmente entender o que é que estava acontecendo. E foi interessante porque realmente eu encontrei resposta para um monte de perguntas que eu não tinha.
Só que quando completou essa formação, parece que choveu o trabalho, mas sabe aquele trabalho que se trabalha muito, mas não vê resultado? Uhum. E agora é que eu estou terminando de entregar esses trabalhos para poder começar a pensar de que maneira, o que é que eu tenho que fazer de diferente. Uhum. Quando eu fui para esse curso, eu tinha 5 projetos em andamento, hoje os 5 virou 2, e eu, na verdade, estou querendo um só, porque ter foco em dois projetos, às vezes dá, mesmo que sendo a mesma área, mas pessoas diferentes, porque eu não estou sozinho, entendeu? E eu acho que isso é que está mais complicado para mim. Nossa, Expedito, como eu posso te agradecer pelo que você está falando? Isso também é uma super armadilha quando a gente está recomeçando. É querer abraçar o mundo com as pernas, os braços, virar um polvo, né? Começar a dizer sim para tudo que é projeto que aparece, tem oportunidade. Você fala, eu vou. Venha que eu quero te atender de graça, eu pago para você, né? A gente fica maluco também. Isso é um sinal também de ansiedade e insegurança. Querer abraçar o mundo com as pernas, querer fazer tudo, querer dizer sim para tudo. Então, aqui, essa experiência que você trouxe é uma super dica para quem está recomeçando. Não é para dizer sim para tudo. Não sai que nem um louco desgovernado, né, querendo atender todo mundo, fazer tudo por todo mundo. Isso acaba com a tua energia, né? Isso não deixa você se manter no teu centro, na tua essência, no teu foco. É muito importante a gente definir, né, entender qual é a nossa essência, qual é o nosso foco, o que a gente faz bem, né? E dedicar a nossa energia a isso, né? É porque engana às vezes um pouco, porque na verdade a área é a mesma. Então, se a área é a mesma, você acha que já que você vai pensar ou desenvolver alguma coisa dentro de uma área, entendeu? Por que não? E eu posso estar ajudando a pessoa, posso estar colaborando, você não está. Não. E a vontade, na verdade, é de virar a mesa, de desfazer de tudo e falar assim, não quero nada disso, vou começar do zero. Aí é a hora que você fala assim, vou começar do zero. Eu quero uma coisa que eu não pensei ainda, que eu não planejei nada, entendeu? E eu estava ouvindo o Fábio falar a respeito de respirar, e realmente eu acho que está na hora de sair para respirar um pouco, porque os últimos 6 meses não foi fácil, não. Muita estrada, entendeu? E coisas desagradáveis, às vezes, na estrada, e aí você começa a parar para ver que tudo bem, aprendizado é ótimo, tudo bem. Mas chega um momento que você quer mais um pouco do que só aprender, né? É conteúdo, e você vai fazer o quê com isso? Isso também, Expedito, é bem importante, que é aquela coisa que eu falei logo no começo, né? De você colocar em ação. Porque é isso, assim, o universo, gente, ele sempre busca um equilíbrio entre o dar e o receber, entre o que a gente aprende e o que a gente entrega. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, porque qualquer sintoma de desequilíbrio, qualquer coisa que deixa a gente mal, desanimado ou com pouca energia, é sinal de que tem alguma coisa que não está ornando, né? Eu gosto desse termo, ornando. Então, a gente precisa... Você sabe que eu estou ouvindo vocês falar e eu estava pensando assim, como é que está a minha vida? Aí eu imaginei, você sabe aquele ambiente que tem muito papel, que no caso seria o conhecimento, e aí passou um vendaval e bagunçou, jogou tudo no chão e bagunçou tudo, e está tudo espalhado, e eu estou tentando juntar. Tá mais ou menos desse jeito aí. Tá? Mas, de repente, eu não tenho que juntar nada, né? De repente, tem que começar o novo. Esse é o dilema. O que fazer na hora que você fica sem saber o que fazer? Expedito, fazer o que o Fábio falou? Expedito. Aí para respirar, né, Fábio? Não, Expedito, eu vou te ajudar com uma frase. Você falou assim: o que fazer? Não dá munição para o problema. Não dá munição para o problema. Você já está com um problema, não vai dar mais munição para esse problema.
é a hora de você começar a cortar. Não, não, isso eu não quero, isso eu não faço, não, 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 não. E até você reduzir a uma coisa só, porque você está dando munição para o problema. É mais uma coisa, é mais uma coisa, é mais... Não dá. Corta, 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 corta. Você vai ver que você vai ficar mais leve e vai ficar mais fácil para você tomar uma decisão. É como se você fosse abrir um restaurante e você tivesse que comprar um azeite, escolher um azeite. Você escolhe um azeite só e corta tudo, sabe? Corta, 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 corta. Tem gente que tem um restaurante e está com problema. Aí ele está com 10 funcionários, ele vai botar mais 10 funcionários. Não, está na hora de tirar. Não custa nada ficar com 2. Não custa nada. Sabe, Fábio? Mas acontece que tem aquele compromisso que você fez e que você acha que você não pode abandonar a pessoa com quem você já fez o compromisso. Não, eu sei. Veja bem, eu sei. Eu estou entendendo perfeitamente. É o que eu queria fazer. O que você está falando aí é o que eu queria fazer. Eu sei, mas aquele compromisso que você fez, parece que você vai sacanear a pessoa. Eu sei. Quando a gente fala em dicas, só um segundo, Rafa. Quando a gente fala em uma dica e coisa, eu quero deixar bem claro que tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. A gente fala, olha, eu vou te dar uma dica e tal, mas tudo é muito difícil. Então, não se resolve, às vezes, com uma informação. Por exemplo, eu te dei uma informação, mas existem coisas por trás, como você falou, de um compromisso e tudo mais. Mas tudo é muito difícil, gente. Não vamos tirar essa coisa pesada da vida, não, porque é difícil mesmo tomar decisões, cortar coisas, é muito difícil. Diga lá, Rafa. Não, o que eu ia complementar só, Fábio, lógico, Expedito, a gente não vai poder entender a fundo todas as questões aqui agora no programa, mas só para você refletir, tá? Para você levar para dormir com você. Essa dica que o Fábio te deu, né, de começar a dizer não. Os compromissos que você já tem firmados, à medida do possível, vá até o fim, honre, né, esses compromissos que você se fez, mas para de pegar, porque a tendência é você continuar fazendo o que você já estava fazendo, e ir pegando cada vez mais. Quando você vê, você não tem mais nem saída, né? Você nem está dando conta de cumprir o que você está se comprometendo. Então, vá até o fim com o que você se comprometeu, mas não pega mais nada. E presta atenção também, porque às vezes a gente acaba potencializando um pouco algumas decisões, né? Eu mesma, alguns projetos que eu comecei, a gente colocou em stand-by, né? Não quer dizer que ele morreu, o projeto. Quer dizer que ele não era a minha prioridade naquele momento. Eu não poderia mais colocar a minha energia naquele projeto naquele momento, né? Ele está lá, me esperando para voltar a entrar em ação. Mas eu não matei o projeto. Eu coloquei ele em stand-by. E na hora que for para ser, ele será, né? Na hora que eu puder me dedicar a ele, ele vai acontecer. Então, a gente também pode fazer, né? Tem coisas que precisam ser cortadas mesmo e tem coisas que podem ser colocadas em stand-by, né? Respeitando o tempo das coisas. Gente, 9h24, eu queria aí ver se alguém mais está sentindo aí, porque assim, gente, eu sou muito da intuição, tá? Então, respirem aí com vocês e sintam se vocês querem compartilhar alguma coisa, né? Trazer alguma coisa aqui para o grupo, para a gente já ir para os minutos finais aí. Dani. O Rafa, na hora que vocês estavam falando, que você falou sobre resiliência e tudo mais, eu lembrei de uma situação que eu passei aqui na semana passada. Eu moro em Florianópolis, né, para contar aqui um pouco para o pessoal, e na semana passada, de sábado para domingo, eu mudei de casa, né, tive que sair da minha casa anterior e me mudei. Na primeira noite que eu estava aqui, aconteceu um ciclone aqui em Florianópolis. Então, a primeira noite que eu estava na casa nova, sem cortina, não tinha nada ainda, e eu acordei de madrugada com as árvores, pareciam que eu caía, assim, era desesperadora a cena. Bom, fiquei 3 horas com meu marido acordado debaixo do batente da porta,
esperando aquelas rajadas, eram mais de 100 quilômetros por hora, foram umas 3 horas que durou tudo isso. E atrás aqui da minha casa, e na frente tem árvores frutíferas, atrás tem um limoeiro. E eu olhava aquele limoeiro, parecia que ia sair voando. Eu falei, não, amanhã não vai ter mais limão, não vai ter mais folha, não vai ter mais nada, né? Vai acabar com o limoeiro. E no outro dia de manhã eu acordei e fui olhar o que tinha acontecido lá fora. Tinha saído umas telhas da casa, os vizinhos, e fui olhar o limoeiro e as árvores. E eis que não tinha caído um limão. E eu olhei aquilo e parei para pensar na vida, né, da gente. Eu falei, a natureza, quando uma árvore saudável passou por uma situação, aqueles ventos, assim, que eu falei, vai morrer tudo, acabou, né? E ela continuava lá, maravilhosa, com as suas folhas verdes, perdeu algumas folhas, mas nada demais, porque ela continuava linda e com os frutos ali. E eu falei, que lição que a natureza dá pra gente de força e de resiliência quando você está equilibrado e quando você está saudável, quando você está inteiro, como era o caso dessa árvore, né? E às vezes acontecem coisas inesperadas na vida da gente, por exemplo, aconteceu um fenômeno da natureza que ninguém esperava, e na vida da gente acontece, a vida da gente é assim, bem imprevistos, e o que a gente tem que aprender com ele. E quando eu olhei para a árvore, eu falei assim, obrigada, porque com certeza eu vou levar isso para minha vida quando essas coisas, os medos, os ventos fortes começarem a bater aqui e eu duvidar da minha essência, do caminho que eu tenho que seguir. Você tem que seguir firme e forte e para você continuar dando seus frutos. Então foi demais. Na hora que você falou essa palavra, eu falei, fiquei com vontade de dividir essa situação e esse aprendizado que eu tive. A natureza ensina muito. Linda. E Débora, se você ainda não escreveu sobre isso, eu falo para você, escreva, né? Vai lá no medium.com, é como se fosse um blog de todo mundo, e escreva sobre isso, porque isso pode ser o que muita gente está precisando ouvir, né? Entender a importância das raízes, a importância de cuidar da saúde, como o Fábio falou, né? De estar hidratado, né? Pronto para os temporais que vêm mesmo, gente. Temporais vêm, ciclones, né? Então, a gente precisa estar preparado para lidar com isso, mas é na raiz mesmo que a gente se prepara, né? Então, obrigada por compartilhar a linda história. Para finalizar, eu queria contar uma história, Rafa. Claro. Você sabe que... O Expedito, escuta essa. Sabe que uma moça me chamou no inbox do Facebook, mas me mandou um texto daqui ao Japão. Era um texto enorme. E eu lia, e aquilo não acabava, não terminava, e começou a me dar um sistema nervoso, eu comecei a ficar com raiva, comecei a ficar angustiado. E ela era contando, lamentando que tinha pedido as contas do emprego, não queria mais voltar para aquele emprego, estava morando na casa do pai, da mãe, 37 anos, não tinha R$1. E aquela história não terminava, mas era um texto muito longo, estava em depressão, o pai e a mãe já brigando com ela, e aquilo foi me dando um nervoso, mas foi me dando uma raiva, me dando uma mistura de sentimento. E eu, na hora, falei assim, escuta, eu poderia falar com você no Skype rapidinho, me dá 5 minutos? Você pode? Eu perguntei, você tem 5 minutos? E eu torcendo comigo, ai, vem para o Skype. Eu torcia, né? E ela aceitou, porque eu não conheço a moça, não conheço. Ela só entrou no inbox lá e me mandou um texto enorme. Eu torcendo, vem para o Skype. E ela veio. E aí eu falei para ela assim, nossa, você é uma moça jovem, 37 anos, tem saúde e tal, eu estou na cadeira de rodas, uso cadeira de rodas, sou tetraplégico, não posso fazer uma opção de coisa, você poderia fazer tanta coisa, você não pode. Você pode estar desempregada, mas você não pode estar sem dinheiro. Ela falou que ela não tinha R$1. Eu falei, você pode estar desempregada, mas você não pode estar sem dinheiro. Porque se você pegar qualquer coisa, qualquer produto agora, uma bananada para vender, sair para qualquer capital, qualquer interior desse Brasil,
Se você pegar 10 bananadas e sair vendendo, você vai vender, porque a abundância de gente no mundo é muito grande. Você vem pegar R$2, você volta com 4. Se você sair com 10, você volta com 20. Não pode estar sem dinheiro. E você precisa de dinheiro, porque ela tinha um projeto, você precisa de dinheiro para colocar o teu projeto, né? Aí eu falei, por exemplo, eu podia te ajudar, mas eu faço consultoria e você não tem R$1 e tal. E ela falou assim, Fábio, eu tô até com medo de perguntar o teu valor, que eu acho que isso é muito caro. E eu falei para ela, não, eu cobro tanto. Ela falou, nossa, é isso que você cobra? Eu falei, você está vendo? Eu posso te ajudar, mas você não tem R$1. E ela, de repente, ela tomou um susto assim, sabe? Ela deu um susto assim. Ela falou assim, eu vou vender o quibe da minha mãe. Eu falei, olha, com a mãe em casa fazendo quibe. E aí eu criei uma frase, Rafa, que eu vou compartilhar de novo com você. Eu criei uma frase que eu botei na minha palestra aqui no Rio. Aí, olha só que frase que eu criei. Sensacional! Mas não é verdade? Empreendedorismo também é vender o quibe da mãe, gente. Então, vamos fazer qualquer coisa, gente. Vamos fazer qualquer coisa. Vamos empreender. Qualquer coisa que você fizer, sair para vender bananada é empreendedorismo. Tem um garoto agora de 20 anos também, fiz consultoria para ele. E ele também perdeu o emprego. Ele estava trabalhando, perdeu. Aí ele falou assim, Fábio, mas aqui na cidade, uma cidade no interior de São Paulo, estão me chamando para ser garçom. Eu falei, vai ser garçom, meu Deus. Sabe? Estão travando as pessoas, sabe? Para realizar um sonho, vamos fazer qualquer coisa que seja importante para ajudar a família, né? Então, empreendedorismo também é vender o quibe da mãe. Você vê, a minha tomou um susto. Ela tomou um susto, assim, vou vender o quibe da minha mãe. E, na verdade, Fábio, você vê, a pessoa está no mercado de trabalho, a pessoa está sem estar dentro de casa, fora de casa, entendeu? A oportunidade pode aparecer para ele. Dentro de casa, a oportunidade talvez não vai chegar. A pessoa fica sonhando, fica imaginando uma coisa e entendeu? Se ele for para a rua, se ele estiver na rua, se ele estiver num trabalho que talvez não é aquilo que exatamente ele quer, deseja, mas ali está a oportunidade para poder chegar àquilo que ele quer. É a ponte. É a ponte. Isso. Inclusive para poder conseguir alguma renda, até para contratar profissionais para ajudar. Tenho certeza que ela, vendendo quibe, vai contratar o serviço do Fábio, se é que já não contratou, se for esperto. Não, tá quase lá, mas ela tá compartilhando lá no Facebook salgadinho e etc. E eu vou lá, bato palma para ela. Virou empreendedora. Vamos, porque, cara, eu uso cadeira de roda há 25 anos, cara, tenho 50 anos. E isso não te limita? Não, ser limitado não é ruim, né? Ser limitado não é ruim. Não, mas acontece que limitação, entendeu? Você pode entender de várias formas. A pessoa, às vezes, tem uma determinada limitação, que ele não consegue fazer diferente, em compensação, tem outras coisas que ele deslancha se for comparado com outras pessoas que não têm a limitação dele. Gente, tá rolando um papo aqui lindinho no site também. A Soraya, valeu. A Soraya compartilhou que tem uma filhinha de 8 anos que ela vende desenho e costura travesseirinhos de boneca e pega encomenda, só que fofo. É uma mini empreendedora já. Muito legal. Eu faço vídeos e minha filha, após a minha live, gravou um vídeo ensinando a fazer dobradura. Ai, que bonitinho, Soraya. E é isso, assim, as crianças também acabam seguindo exemplos, né? Elas vão vendo o que os pais fazem, que as pessoas em volta fazem. É isso aí, gente. Muito show, Fábio. Obrigada por compartilhar essa história, né? Você vê que... Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui hoje, Débora, Expedito, Berenice, Soraya, Ana Paula Souza, Geise, Dani, Paula Pimpão, Wilson, gente, super, super obrigado de coração.
E, Rafaela, esse projeto foi muito legal. O final de ano está se chegando. E eu quero te agradecer, viu, Rafa, por você ter aceitado compartilhar esse programa aqui comigo. Um beijo, gente! Fábio, eu que te agradeço. Projeto lindo que a gente vai levar adiante com certeza. Ainda mais com todas essas pessoas incríveis que foram se comunicando, se conectando com a gente, né? E se a gente às vezes não tem apoio em casa, que foi um tema que rolou aqui, muitas vezes a gente pode encontrar essa tribo, esse grupo de pessoas, né, que pensam parecido com a gente, que pode nos apoiar, que pode, às vezes, em uma frase, como o Fábio já conseguiu fazer com tanta gente, né, em uma frase a pessoa dar uma virada na vida ou tomar aquele impulso para começar a agir. Isso quer dizer que nenhum desafio mais vai se apresentar? É lógico que não, né? A vida é feita de desafios, a gente é desafiado o tempo inteiro para sair da nossa zona de conforto, para ser melhor, né? Para servir melhor ao nosso propósito, à nossa missão. Então, o Conversas de Valor é uma forma da gente colocar nossa missão aqui, né? E agradeço a vocês todos que participaram hoje e quem está vendo a reprise também, que participou de todas as outras edições, foram 19, e a gente volta em 2017 com tudo, tá bom, gente? Ótimo final de ano para todos vocês, beijo e até a próxima Conversas de Valor. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.